Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aleluias. Deixa eu só acertar um negócio aqui. Som. 1, 2, som. Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Cumprimento também os irmãos aí que estão na live nos acompanhando.
e vamos para mais um dia de aprendizado no nome do Senhor Jesus. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Aqui. Só um minuto. Pronto. Então, vamos iniciar aqui mais um dia. E fico feliz com a presença de cada um, né? Eu sei que a gente poderia estar fazendo várias coisas, né? E agradeço a cada um de vocês por, em vez de estarem fazendo as coisas de casa ou estar descansando, né, da semana, nós estamos aqui mais uma vez para a honra e a glória do Senhor Jesus. E não estamos aqui para fazer campanha, para fazer marketing com o Senhor, para pegar a chave. Não, a gente está aqui para como vamos aprender a adorar o nosso Senhor. Amém? Então, isso é muito gratificante. E, irmãos, antes de estarmos iniciando, Miguel, você pode, por favor, ir lá na mesinha de luz e apertar o 3? Ou tá bom assim, Brenda? Aperta lá o 3, por favor. Aí vê se a letra do telão não vai ficar coisada, que na última aula ficou e não deu para ver. Irmãos, e antes da gente estar, né, começando, eu queria... Tá bom? A tela lá? A tela estava boa, mas você não estava. Então aperta o 5 mesmo, não tem problema não. Então... Antes da gente estar iniciando, eu queria testemunhar para vocês, e vou falar isso na próxima aula, que com essas 2 aulas, com esse pouco, né, de aula que a gente teve, eu posso não estar cantando, eu posso estar tocando, mas eu senti uma grande mudança no ambiente espiritual aqui da igreja. Sabe? Quando a gente aprende, por mais que, né, às vezes a gente teve pouco acesso ao conhecimento, mas em vez da gente ficar assim no louvor, né, e começar a fazer o pouco que a gente aprende, Deus ele começa a se manifestar de uma forma diferente, né? Então, quanto mais corações sedentos pela presença do Senhor tiver, quanto mais pessoas se entregarem na presença do Senhor Jesus, o ambiente espiritual da igreja muda. E eu comecei a sentir essa leve mudança. Então, eu queria parabenizar a cada um de vocês, né, porque eu sei que não são dias fáceis, né, cada um tem sua rotina, e não é complicado, mas vencer todos os problemas e chegar aqui na casa de Deus e se entregar, eu quero parabenizar cada um de vocês, porque eu tenho sentido essa mudança. Amém? Então, vamos orar no nome do Senhor Jesus, para estarmos dando início a mais uma aula, e eu creio que se você abrir o seu coração, o Senhor ele vai falar conosco, e vamos ter uma visão diferente e alguma coisa na nossa vida vai mudar. Mas tudo isso se a gente abrir o nosso coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Jesus, por mais um dia, Pai, por estarmos na Tua presença, por estarmos na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Somos eternamente gratos a tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te rendemos louvores e adoração, Senhor. Eu te peço, Pai, que nesse curso o Senhor venha capacitar a cada um de nós, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para aprendermos e recebermos e guardarmos no nosso coração, Senhor. Senhor, que o Senhor, Pai, venha nos encher da Tua presença, Senhor, que não venha a ser eu falando, Pai, mas que eu venha a ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, que todo eu, Pai, sobre a minha vida, Pai, que todo achismo venha a cair por terra e que somente eu venha a ser um instrumento para falar e fazer aquilo que o Senhor desejar no nosso meio, Senhor. E nós oramos também, Pai, pelo aquele que está assistindo em casa, que o Senhor venha inundar o lar dele com a Tua presença, que o Senhor venha ajudar a ele entender e conseguir praticar. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Então, irmãos, as nossas aulas, uma complementa a outra. Então, por isso que é importante a gente estar em todas, né? Quanto mais aula a gente tiver, mais conhecimento a gente vai ter, né? Então, na primeira aula nós aprendemos o que é louvor, né? E ele dá algumas ferramentas, né, para a gente conseguir fazer coisas a mais no meio de adoração, né? Para a gente não ficar só no glória a Deus e aleluia, para a gente fazer outras coisas. Na segunda aula, a gente aprendeu o que nós louvamos, né? Louvamos o nome, as obras, as suas maravilhas, louvamos
E isso, né, quando a gente fala, louvamos o nome do Senhor Jesus, aí tem os nomes, né, que nos ajuda a crescer no momento do louvor. Então, se é o louvor de cura, eu solto um Jeová Rafá, né, eu vou, né, e isso vai nos ajudando, isso vai nos inspirando a ter mais palavras no momento de louvor. E a nossa terceira aula, nós vamos falar por que devemos louvar ao Senhor. Amém? Tem uma interrogação, mas a tela comeu. Ah, não, ali está, aqui não. Então, por que devemos louvar o Senhor? Irmãos, eu confesso que quando eu estava com esse tema, e eu peguei e fiz tudo, eu falei, vai acabar em 5 minutos isso aqui. Né? Porque é um tema, né, que se você começa a ter algumas décadas assim de cristão, automaticamente você, vamos dizer assim, você já sabe por que você deve louvar o Senhor. Né? E aí eu peguei e falei, mas isso aqui é muito simples. E aí hoje, montando novamente, e aí orando, aí Deus começou a me dar mais inspirações, né? E como aconteceu comigo na primeira aula, eu senti a presença de Deus muito forte no meu quarto. Então, por isso que até mandei lá no coração, falei, Deus falando no meu coração que Ele vai encher a gente da presença dEle nessa noite, que Deus vai fazer alguma coisa diferente. E foi através disso. Então, é um tema, né, que parece meio óbvio, mas a gente vê por que devemos louvar o Senhor. Amém? Então, vamos dar continuidade. Então, ele é dividido em tópicos também, tá? Então, o primeiro tópico, por que devemos louvar o Senhor? Porque Ele ordena. Então, a gente vai ver que, antes de tudo, nós o louvamos porque somos ordenados a fazê-lo. Louvai ao Senhor. Quem tiver com a Bíblia aí, vamos lá, para não enrolar. Irmã Ana, abre para mim aí em Salmo 150, no verso de número 1, por favor. Vou chamar por nome, porque, né, gente, vergonha de ler a Bíblia. Se puder abrir para mim, eu vou abrir aqui também. Então, a primeira base de louvai ao Senhor é Salmo 150, no verso 1. Quando for ler, por favor, leia com a voz alta. E se puder, pode tirar até a máscara para ler. Amém. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o nos firmamentos do seu poder. Amém. Então, irmãos, se a gente for ver esse versículo, ele acaba meio que complementando a aula passada, né? Porque ele fala, aleluia, a minha versão é diferente. Louvem a Deus no seu santuário. Aqui. Louvem a Deus no firmamento. O firmamento é a palavra do Senhor. Então, vamos louvar pela palavra do Senhor Jesus. Obra do seu poder. Então, os 4 tópicos da aula passada. Então, o Senhor, Ele ordena a gente a fazer isso. Então, você percebeu que Deus não pediu para louvá-lo? Não está assim no versículo, por favor, você pode louvar, você pode, não sei o quê. Não. O Senhor, Ele não pede, Ele ordena. Mas por que será que o Senhor ordena? O motivo é porque os reis não pedem, eles ordenam. E o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, a gente vê que, às vezes, a gente transforma Deus tanto em homem, a gente inferioriza tanto a Deus. Se alguém puder, por favor, depois abaixar a porta. A gente inferioriza tanto a Deus, que acha que Deus é homem, que Deus é ser humano. Que Deus, Ele fica, louva. Ai, louva. Por favor, dá um glória. Claro que não. Ele ordena. Ele fala, louvem ao Senhor. Louve ao Senhor pela palavra. Louve ao Senhor pelo poder. Porque Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O Senhor é o soberano. Então, é nós que precisamos louvá-lo a Ele. Né? Ele não fica atrás de atenção. Não. Negativo. Então, por que Deus exige o nosso louvor? Então, né, essa foi a pergunta que a gente fez e já obtivemos a nossa resposta. Então, alguém pode se perguntar, será que Deus ele é algum tipo de egomaníaco que se alimenta da nossa adulação? Né? A gente vê até alguns filmes lá, que o cara, quer a devoção, não, gente, Deus não é nenhum egomaníaco que, me louva aí, não. A gente sabe que não, mas tem pessoas que pensam, né? Por que será?
Por que eu tenho que louvar? Porque, sabe, ele já não é tudo isso, por que eu preciso? Mas a gente vai ver que não, tá? A gente vai ver que não é que... Opa! Alguém mexeu no cabo ali, não mexeu? Será que é isso aqui? Será que é isso? Acha, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Então, né, para as pessoas acharem que Deus é algum egomaníaco que precisa da nossa adoração, não é que ele precise do nosso louvor, é nós que precisamos louvá-lo. Basicamente, irmão, Deus ele não precisa do seu louvor e da sua adoração. Não precisa. Porque você, louvando ou não louvando, ele não é o mesmo? Então, para Deus, não faz nenhuma diferença. E para nós, faz toda a diferença. Então, por que o Senhor, ele ordena? A palavra do Senhor não fala que o Senhor, ele só tem pensamentos bons e pensamentos de paz ao nosso respeito? Então, o Senhor, ele dá uma ordenança porque ele sabe que a gente precisa daquilo. Então, não é Deus que fica procurando, ai, cadê, alguém vai me dar um glória, alguém vai me dar... Não, irmãos, porque se você não fizer isso, até as pedras, a natureza, a criação, o universo, eles louvam a pessoa do Senhor. Então, ele não precisa, somos nós que precisamos. Porque, fala a verdade, né? Quando a gente faz, quando a gente se entrega, a gente sente a presença de Deus, sabe? A gente adora o Senhor e tudo mais. E, irmãos, eu estava vendo na semana, eu vi um vídeo, e eu até pensei em trazer para cá, mas eu falei, não quero não. Foi totalmente aleatório. Estava lá no YouTube e tudo mais, e aí apareceu um vídeo de uma cantora, que ela foi pregar numa igreja grande. E aí, irmãos, essa cantora estava assim no meio do louvor. Irmãos, vamos adorar, irmãos. Cadê os verdadeiros adoradores? Vamos adorar, irmãos, não vamos ficar parados. Desculpa, vamos louvar o Senhor e tudo mais. E aí, quando vem às vezes alguém aqui, ou até as pessoas de fora, irmão, a gente não pode julgar a pessoa que ela está aqui na frente pedindo para a igreja fazer as coisas. Porque é que tem gente que acha, nossa, essa pessoa é muito estrela, quer que os irmãos, que todo mundo vá junto com a pessoa no momento do louvor, não sei o quê. Não, irmãos, a gente não pode julgar. Por quê? O ministro da palavra, o versículo, a palavra que ele traz, o tema que ele traz, não é tudo pelo Espírito Santo? O Espírito Santo ministra algo no coração dele, e o Espírito Santo ministra um versículo, ele dá o tema, e o ministro de louvor, irmãos, é a mesma coisa. Então, quando ele está ministrando, louvando, e pede para a igreja levantar as mãos, pede para a igreja glorificar, pede para a igreja orar, é porque como ele está na direção, o Espírito Santo de Deus ministra aquilo no coração dele, que ele precisa ser feito aquilo. Então, quando a gente... É a mesma coisa, vamos lá, pega a Claudineia, Deus mostra para a Claudineia, fala para a irmã Nalva que ela tem que fazer isso, senão aí Deus vai abençoar ela. Você gosta da irmã Nalva, você não vai falar para ela? Você não vai falar para o irmão, Deus ministrou algo bom? Você não vai querer de qualquer jeito. Irmãos, Deus vai fazer isso se você fizer isso, não vai? E o ministro é a mesma coisa. Sabe, a gente é uma família. E sabe que se você se entregar naquele momento que o mundo espiritual está aberto para aquela específica ação, o ministro, a pessoa que está aqui, ela sabe que se você fizer aquilo, algum efeito vai surtir. Então, em vez da gente participar, a gente fica, nossa, esse cara é muito estrela. Esse cara quer, acho que está num show de rock, a gente tem que levantar a mão, que a gente tem que... Sabe, mas não. E o comentário mais absurdo que eu vi depois que aquela cantora saiu, veio o pastor presidente e esculachou a menina, na frente de todo mundo. Pegou e falou, aqui na igreja tem verdadeiros adoradores, essa igreja é reconhecida internacionalmente, a gente tem várias subcongregações, aqui, cadê os verdadeiros adoradores estão aqui, porque o ministério é grande, porque não sei o que lá, e ele pegou, o comentário mais... deixa eu me policiar na palavra. O comentário mais tonto que ele usou foi: eu só louvo a Deus quando eu sinto a presença. Aí todo mundo, eita, a glória. Gente, pelo amor de Deus, o louvor não é para você. A música você não tem que conhecer, não tem que estar agradável para você. Você que tem que apresentar algo para Deus.
Não é Deus. Ai, olha, nosso ambiente aqui é o fogo, olha, subiu, eu vou começar a rodopiar porque eu senti a presença. Até muda a voz. Gente, não. Aquele comentário que ele fez foi o mais tolo, acho que nem a jumenta de Balaão ia falar um negócio daquele. Por quê? Ai, eu só louvo quando sentindo a presença. Gente, tem momentos que a gente vai estar louvando, vai sentir a presença, mas tem momentos que a gente tem que adorar para sentir a presença de Deus. É simples, é reação e ação, sabe? Então você que está entregando a Deus, mesmo não sentindo a presença, a Deus se entrega, porque é para Ele, não é para nós. Amém? Então, irmãos, basicamente, o louvor, ele não acrescenta nada a Deus. Entretanto, o louvor nos conduz a um relacionamento apropriado com Ele. Sacou? Então, irmãos, isso aqui, basicamente, abomina, ó, de verdade, irmãos, é um pensamento, é uma fala, que quando a pessoa fala isso, ela está sendo um instrumento do diabo, ela não tem noção. O culto foi frio hoje. A igreja está muito fria. Irmãos, para de ser instrumento do diabo, tá? Por quê? O louvor está frio, está quente, você tem que entregar algo a Deus. Você que tem que louvar Ele. Não é por, sabe, oi, pelo irmão aqui. Não, não. Porque isso não acrescenta nada a Deus. Se o culto está frio, lembra que eu falei na aula 1? Que esse curso não é para a gente ficar também igual o CT, fiscalizando os irmãos. Ó, esse aqui não louvou, vou multar ele. Esse aqui não tá, vou deixar um negócio no banco dele. Não. Porque a partir do momento que você começa a reparar no culto, você começa a reparar quem está dando glória, você está errado. Porque você não está louvando a Deus no momento apropriado para isso. Então, irmãos, deleta esse pensamento. Ah, o culto foi frio. Para. Isso é o diabo que lança no seu coração e você acaba falando, acaba sendo um instrumento dele em vez de ser do instrumento de Deus. Porque, irmãos, eu te falo, pode acontecer algo assim, que eu posso afirmar, todas as pessoas que louvam aqui em cima, seja eu, seja a Cida, seja a Diza, seja a Bruna, seja a Brenda, seja quem for, foi Deus que colocou. Deus tocou no coração da Andressa e do pastor e a gente está aqui. Da mesma forma que quem prega, todos nós somos instrumentos. Pode acontecer que a pessoa que está louvando, ela não tenha, sabe, faltou alguma coisa? Pode, só que aí cabe a quem está responsável por auxiliar eles prestar atenção. O papel da gente, se a gente não está numa função de apoio, de liderança em um grupo, a gente só tem que louvar e exaltar o Senhor. Por quê? Porque Ele ordena. Acabou. Entendeu? Então, o louvor, ele nos conduz a um relacionamento apropriado com o Senhor. E quando nós temos um relacionamento apropriado com o Senhor, é tudo. É tudo que nós precisamos. E o louvor, ele ajuda a gente a ter um relacionamento apropriado com o nosso Deus. Então, caso, irmãos, em nome do Senhor Jesus, caso você ouça um comentário, o culto está frio, a igreja está fria, bota a mão na cabeça da pessoa. Ou pode falar, irmão, pelo amor de Deus, agora a gente tem propriedade em falar nisso. Por quê? Porque a gente vê, isso pode acontecer com pessoas que têm o discernimento do Espírito Santo. A pessoa tem um discernimento, ela sente que tem alguma coisa acontecendo no ambiente, tem alguma coisa estranha. Só que, se você vê se realmente esse sentimento é de Deus, você vai chegar e vai falar com o pastor. Você vai chegar e vai falar com a Andressa, com alguém. Irmão, eu senti algo aqui no coração, o culto, alguma coisa fluiu estranho. Agora, a partir do momento que você fomenta com as outras pessoas, não é de Deus. Entendeu? Porque Deus, às vezes, mostra para crescimento. Às vezes, alguém não está bem e tudo mais. Opa, eu senti que o culto está meio estranho. Você pega, fala com o pastor e tudo mais. Opa, e ora. Agora, a partir do momento que você deixa de fazer isso e fomenta com as outras pessoas, está totalmente errado, tá? A abominação. Por quê? Porque, irmãos, às vezes, quando vem esse pensamento, vem essas coisas, você fica no culto, às vezes vem sensações ruins, sabe? Às vezes, você até blasfema contra o Senhor. E é muito perigoso, sabe? Então, se não está bom, opa, tem alguma coisa estranha, se o irmão do lado não está dando glória, eu vou ser o diferente. Eu vou começar a adorar o meu Senhor, eu vou começar a glorificar o Senhor. Simples, simples. Porque, irmãos, aqui nessa casa tem pessoas de Deus, tem pessoas que têm discernimento de Deus. Então, se tem alguma coisa errada, Deus vai mostrar. Simples. Agora, não vamos atrapalhar o nosso momento de adoração e prestar nessas coisas. Amém? Então, se está frio, está quente, não interessa. Deus, ele não precisa disso. Eu preciso. Então, se o irmão está, sei lá, brigando comigo, se o irmão fala que eu grito, se eu falo, opa, não tem nada a ver com ele. Eu preciso ter um relacionamento apropriado com Deus. Eu preciso louvar o meu Deus. E aí eu faço. Amém?
Então, irmãos, o nosso segundo ponto, eu sei que esse foi meio cajadada, né? Mas serviu para mim, porque muitas vezes eu já falei coisa errada também, é normal. Então, o segundo ponto é porque nós louvamos ao Senhor, porque Ele ama o louvor. Então, uma segunda razão para louvar é porque Deus, Ele está entronizado em nossos louvores. Pai, você pode ler para mim, por favor, Salmos 22, no verso 3. Eu sei que a sua Bíblia é uma tradução árabe, né? Um negócio bem diferente, que eu não entendo nada, mas depois eu reforço aqui. Ah, eu não entendo nada da Bíblia dele. Isso, por favor, pai. Salmo 22:3, né? Isso. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Amém. Então, irmãos, a gente vê que Deus ele não precisa do louvor. É a mesma coisa, gente. A gente precisa de cinema, precisa de ir na churrascaria. Não precisa estar, mas a gente ama, né? A gente gosta de estar naquele lugar. E com Deus é a mesma coisa. Quando a gente está enchendo esse lugar de louvor e adoração, Deus ele está no meio. Ele está entronizado nos nossos louvores. Então, gente, eu falo, quando você louva a Deus com a certeza que Deus está aqui, você louva de uma forma diferente. Não tem como. Eu falo, porque se a gente tivesse, né, se a nossa visão fosse aberta, a gente visse Deus, visse os anjos, a gente ia louvar totalmente diferente, ia se rasgar, não ia querer pegar no anjo, ia querer fazer alguma coisa, né? Tipo, anjo, por favor, paga os meus boletos, vem cá, não sei o que. A gente ia fazer alguma coisa. Só que a gente não tem isso, tudo é pela fé. Ser cristão é caminhar, é andar pela fé. A gente louva, a gente adora um ser que nós não vemos, mas nós sentimos. E nós vemos o poder, as suas obras, né? Então, o Senhor ele está entronizado no nosso meio. Então, enquanto você estiver louvando, tenha essa certeza. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia, ela não é mentirosa. A Bíblia, ela não falha, ela não tarda. Então, se a Bíblia dá a certeza que Deus ele está no meio dos louvores, é porque Deus está no meio dos louvores. Você pode estar desafinado, você pode, sabe, não interessa. Se você está louvando de todo o coração, Deus, ele está no meio dos louvores. Amém? Ele ama o nosso louvor. Isso lhe agrada tanto que, literalmente, ele se alegra e se veste com esses louvores. Irmãos, isso aqui entra num ponto, se algum momento da sua vida você... eu não sei por que eu vivo, eu não sei por que Deus me criou, eu não sei por que Deus me formou. E, assim, a gente só tem essas certezas quando a gente olha para a palavra de Deus. Porque, irmãos, eu falo por mim, eu estou fazendo engenharia química. Eu posso chegar no último ano e Deus mudar tudo. Por quê? Porque Ele que sabe, não é? Agora, isso aqui são certezas. Eu não sei porque Deus me formou. Opa, sabe por que Deus te formou? Para alegrar o Senhor. Como? Se todo o que tem vida louve ao Senhor, se você louva a Deus, você está alegrando Ele. Gente, vocês param para pensar, um Deus tão tremendo, um Deus tão poderoso que fez todas as coisas, a partir do momento que você louva Ele, você está alegrando Ele. Pronto, você já tem um propósito. Qual que é o meu propósito na terra? Alegrar o meu Senhor. Por quê? Porque quando eu louvo, o meu Deus, Ele se alegra, Ele se veste com o meu louvor. Mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo pecador, mas Deus vai me ajudar, vai. Mas quando eu louvo de todo o coração, o meu Deus, Ele olha para mim e fica alegre. Gente, se a gente for olhar com outros olhos, isso é um peso espiritual tão grande, Deus, ele fica feliz. Sabe, porque a gente pensa, às vezes, que a gente só serve para decepcionar. Às vezes a gente acha que a gente não serve para nada, só serve para, eu não sirvo para isso, eu não vou nem louvar a Deus porque eu sou pecador, eu sou falho, eu não sou digno, Deus, eu só deixo meu Deus triste, eu só deixo meu Deus arrependido. Opa, para com isso e começa a louvar de todo o coração, você está deixando o seu Deus alegre. Você é especial, você é precioso para Deus. E além disso, você deixa Ele alegre. Amém? Então, irmãos, o nosso próximo tópico é: porque o louvor é poderoso. Nós devemos louvar porque o louvor, ele é poderoso. Em terceiro lugar, existe poder no louvor. A gente sabe isso bastante, só pelas histórias bíblicas, né? Paulo e Silas pegam as muralhas de Jericó, né? Poder através do louvor, você pega lá Gideão, naquela passagem lá dos levitas que eles foram na frente, esse é o poder do louvor.
Então a gente sabe que quando a gente louva, há poder. Há poder na oração, há poder na palavra, mas há poder também no louvor. Então, quando nós paramos de lutar e louvamos a Deus pelo seu grande poder, Ele luta por nós. Às vezes a gente está numa situação tão difícil da nossa vida, que a gente acha que Deus não pode solucionar. A gente perde fé, perde a noção, e a gente só luta com a nossa força do nosso braço. A gente só confia em carros e cavalos, né? A gente vai, não, eu consigo e tudo mais. Só que, aí às vezes você fica tão desgastado nisso, que você não consegue louvar, você não consegue ver motivos para você ficar alegre. Só que, irmãos, quando você vê, essa frase não significa que você tem que ser um crente relaxado. Você senta no sofá e Deus luta por você. Não, não é assim. Deus, Ele luta por nós. Só que no momento que a gente para de lutar, coisa simples, a gente luta e consegue. Mas quando a gente luta e vê que a gente não consegue mais, para de lutar, para de pular, para de lutar, e louva a Deus pelo seu grande poder. Automaticamente a sua peleja é a peleja do Senhor. A partir desse momento, o Senhor dos Senhores, o general do exército, ele peleja a batalha por você. Aquele que não perdeu uma guerra. Entendeu? Então, quando você vê que você está desgastado, irmão, para de lutar, para de lutar. Você tem um Deus tão grande, confia nele, tenha fé, sabe? Porque às vezes a gente não acredita que Deus pode nos surpreender, às vezes a gente acredita, não, eu já vou dar entrada aqui mesmo no negócio no ML, porque meu pai vai morrer mesmo, ele não tem jeito de sair do hospital, eu vou ter que vender tudo porque não vai dar certo. Irmãos, confia no Senhor. Sabe? Em vez de você, eu não estou conseguindo. Eu vou parar de lutar e eu vou começar a louvar o grande poder do meu Deus, porque Ele luta por mim. E Ele vai lutar. Quando você tem essa certeza, você descansa. Amém? Então, irmãos, esse é o poder do louvor. Quando você vê que não tem mais saída, clama ao Senhor, que é aquele que abre, Ele faz uma saída onde não tem. Ele traz existência onde não tem existência. É esse o nosso Deus que nós servimos. Amém? Então, a partir do momento que nós louvamos o poder do Senhor, o louvor, ele libera o seu poder e a sua provisão ao nosso favor. Se está difícil, se a família não tem esperança, Deus, ele derrama poder na sua família. Se você vê que a sua situação financeira está difícil, o Senhor, ele derrama poder sobre a sua situação financeira. Se você vê, o vale de ossos secos, a minha vida está um vale de ossos secos. O nosso Deus, ele fez aqueles ossos se transformarem em exércitos. Ele trouxe existência àquilo que aos nossos olhos não tem existência. E Ele provê. Sabe, está difícil, aí eu vejo, Ele derrama azeite na sua botija. Gente, Ele multiplica pão, Ele multiplica peixe. Esse é o poder do nosso Deus. Então, quando nós louvamos o poder do Senhor Jesus, não tem aquele negócio, gente, louva aí, que quando você louva, o anjo está enviando lá, tentando lá com a espada lá para arrancar a cabeça do seu marido, que não deixa você ir para a igreja. Não. Ele faz isso? Faz, não a espada, tá? Ele intervém na situação, né? Mas a gente não pode louvar a Deus porque Ele vai com o anjo lá. Não, eu louvo porque é o meu Deus. A gente para pensar, Deus é tão bom que a gente louva, e era só esse papel disso. A gente louvar porque a gente não merece, Ele merece. Pronto. Só que a gente faz isso, Ele nos enche, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. Como Deus é um Deus tão bom. Mas você não tem que louvar a Ele só pelo seu poder e sua provisão. Louve a Deus por quem Ele é. Amém? O nosso quarto ponto é, porque louvar é bom. Simples assim. Então, nós também louvamos a Deus, porque em Salmos 92:1 diz assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Lembra que a gente tinha falado no começo, por que Deus ordena? Porque Ele tem os pensamentos bons, Ele tem os pensamentos de paz sobre a nossa vida. Então, Ele vai ordenar algo que é bom, né? Então, algo que é bom, quem não quer fazer aqui alguma coisa que é boa? Falar, irmãos, vamos passar lá num hotel 5 estrelas, lá em Miami e tudo mais. Opa, maravilha! E para louvar o Senhor tem que ser a mesma coisa. Vamos louvar o Senhor por quê? Porque louvar é bom. Amém? Por isso, seus louvores são agradáveis. Vamos ver, Claudineia, abre aí a Bíblia em Salmo 135, no verso de número 3, E Alcides,
Abre a Bíblia aí em Salmos 33, no verso 1, por favor. Pode ler. Viu, irmãos? Simples. Louvai ao Senhor porque é bom. E cantai ao Senhor é agradável. Irmãos, a gente tem que ver, eu bato isso mais uma vez na tecla, que por que a gente louva aos olhos humanos, a sua voz não pode ser boa, aos olhos humanos você pode estar desafinado, mas para o Senhor, se é de coração, é agradável. Amém? Alcides, pode ler, por favor, se achou? Rogai vós no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Amém. Então, irmãos, são bases bíblicas para a gente louvar o Senhor. Quando nós louvamos, aos olhos do Senhor, o nosso louvor é agradável e são belos. Amém? Eu vi que está todo mundo anotando aqui. Eu passo ou não passo? Passo ou não passo? Pode passar? Vou passar, hein? Depois eu mando foto se alguém quiser, enfim. Só vocês pedirem. Então, irmãos, o nosso quinto motivo é porque ele é digno. Então, a quinta razão para louvar a Deus é simplesmente porque ele é digno de receber louvor. Onofre, abre aí para mim, por favor, em Apocalipse, capítulo 4, no verso de número 11. E, Tia Cida, abre para mim, por favor, em Salmos 48, no verso de número 1, por favor. Isso. 11. Último livro da Bíblia. Pode ler. Pode ler. Lindo, maravilhoso. Versículo 20 está aqui, maravilhoso. Dignos és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Maravilhoso. Então, vou ler novamente. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Olha, esse é o Deus que nós servimos. Tia, pode ler aí, por favor, os Salmos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Amém. É a música que a gente canta, né? Grande. Então, irmãos, quando a gente vê isso aqui, esse tema, eu poderia transformar ele em outras coisas. Quando as pessoas veem, eu não estou bem, eu não sei o quê. A gente podia falar, por que devemos louvar ao Senhor? Você vê que não tem o tema. 1, porque você tem salário. 2, porque você tem emprego. 3, porque você recebeu aumento. 4, porque você está feliz. Não, porque ele é digno. E porque ele não tem nada a ver com o que a gente está passando. Simples, sabe? Louvor não tem nada, a gente precisa louvar. Quando a gente está triste, alegre, a gente não come, alguns tomam banho, a gente não vive a nossa vida normal em partes, a gente não dorme. Né? Não, tem gente que fica mal, que eu não vou nem tomar banho, né? Que deixa as nhacas, já estou todo enhacado mesmo. Não, a gente faz ainda essas coisas, a gente dorme, a gente come, normal, mesmo não estando bem. E o louvor, ele tem que ser da mesma maneira. Ele tem que fazer parte, gente, o louvor a Deus, você não pode, transfigurar o negócio. Não, você não está bem, você tem que louvar Ele, porque Ele é digno. Simples, é isso que interessa. Então, meditemos nas belas palavras de Martin Luther King, que diz assim: uma pessoa não pode louvar a Deus, a não ser que compreenda que não há nada em si mesma que mereça ser louvado, e que tudo aquilo que é digno de adoração é de Deus e vem de Deus. Portanto,
uma vez que Deus é eternamente digno de louvor, pois é o Deus infinito e que nunca se cansa, será louvado para sempre e sempre. Então, irmãos, se o nosso Deus é digno, nós não temos nada para apresentar ao Senhor. A gente pode estar lá, o sem pecar 2 meses, o santo 2.0, a gente pode estar tudo isso. Mesmo assim, a gente não tem nada dentro de nós digno para ser ofertado ao Senhor. Por isso que tudo que nós temos é dele, vem dele e é para ele. Tudo é dele. Então, não tem isso, eu não vou louvar porque eu não estou bem. Não, não. Se você louvar, aquilo que você está soltando dos seus lábios vem de Deus, vai para Deus e é para ele. Então, é simplesmente isso. E a partir do momento quando se a gente tivesse alguma coisa, por mais que a gente tenha altas conquistas, por mais que a gente faça coisas assim maravilhosas, mesmo assim nós não podemos nos autolouvar. A gente não tem nada. Cada um se conhece, a gente não tem nada para se exaltar. A gente sabe como a gente é pecador, como a gente falha. Se a gente tivesse, a gente louvaria a nós mesmos. Justamente por a gente reconhecer que a gente não é digno nem nada, eu vou louvar, eu vou reconhecer aquele que merece, eu vou reconhecer aquele que é digno, sabe? E é isso, é reconhecer digno, é dar valor. Se chega uma pessoa na sua casa que você gosta muito, você lava a casa, né? Joga a sujeira lá no quarto da bagunça, faz de tudo para a pessoa chegar num ambiente agradável, num ambiente estável, né? Opa, legal, você quer apresentado da mesma maneira. E vamos tratar Deus assim. Né? A gente vai fazer isso com amor, sabe? Deus, ele é digno, então eu vou oferecer alguma coisa a ele. É basicamente isso. E não tem nada a ver se a gente está bem ou ruim, porque ele é digno. Então, quando a gente tem essa certeza, a gente faz isso. E a gente, pela sua infinita misericórdia, a gente sente a diferença quando a gente louva, mesmo não estando bem, e Deus, ele nos ajuda, ele nos renova e ele nos enche. Amém? E vamos entrar no nosso último ponto, o ponto 6. Porque fomos criados para isso. Nós devemos louvar a Deus porque nós fomos criados para isso. A 6ª razão é que fomos criados para louvá-lo. O conjunto de textos escrito por Martinho Lutero em 1529, né, que é o Catequese Menor, ele declara que o principal objetivo do homem é glorificar a Deus e alegrá-lo para todo sempre. Então, se você chegar a um ponto da sua vida que você acha que você não tem motivo para nada, que você não serve para nada, opa, eu fui criado para louvar ao meu Senhor. Simples, né? Então, a gente acha esses motivos. E, irmãos, eu vou dar um exemplo. Esse exemplo eu tive uma inspiração na hora que eu estava, assim, escrevendo isso. Você pega lá uma máquina de sorvete. Se ela está com algum problema, com algum defeito, pode ser que ela não saia sorvete. Mas ela vai tentar fazer que saia. Por quê? Porque ela foi criada para isso. Todas as funções dela é para aquilo. Ela foi estabelecida para aquilo. E com nós é a mesma coisa. Quando não estamos bem, a gente pode louvar a Deus, sabe? Eu poderia ter entregado mais, Acontece isso, mas vamos mudar. Mas, de qualquer forma, a gente é criado para isso. Então, a gente sabe como fazer, a gente tenta fazer. Então, quando algo é criado, ele pode estar com algum defeito. Vem o Criador e arruma depois. Mas, por mais que ele foi criado para aquilo e esteja com problema, se alguém apertar o power lá, ele fica... Por quê? Porque ele foi criado para aquilo. Ele vai tentar fazer aquilo que o Criador dele fez. E conosco é a mesma coisa. Então, Deus, ele chamou a casa de Israel para si, especificamente para o seu louvor, sua boa fama e a sua glória. Tia Diza, lê aí para mim, por favor, em Jeremias, capítulo de número 13 e o versículo de número 11, por favor. 13 e 11.
Então, irmão, se a gente pegar a casa de Israel, se a gente pegar todos esses conceitos, somos nós, tá? É para nós isso. Então, o Senhor fala que Ele nos criou, assim como o cinto serve para o homem, para colocar, assim nós fomos feitos para louvá-lo ao Senhor. Só que, nesse versículo, a gente vê que a gente pode se enquadrar em duas escolhas. Pode fazer igual aquele povo, que por mais que Deus criou para ser, sabe, igual o cinto, para se apegar na cintura de homem, igual Ele fez especificamente para aquilo, mesmo assim, eles não quiseram ouvir ao Senhor. Então, irmãos, você foi criado para isso. O seu ser, quando você, é o corpo, a carne e o espírito. Se você deixa o espírito prevalecer, automaticamente você vai saber como você tem que louvar, né? Só que, irmãos, quando a gente tem esse conhecimento, não façam como o povo de Israel que fica dormindo, que fica, sabe, parado. Não, que não deu ouvidos. Não façam isso. Vamos, sabe, a gente foi feito para isso, então vamos fazer isso porque alegra o nosso Senhor. Aleluias. E esse trecho, eu vou ler para não tomar muito tempo, ele ecoa, em 1 Pedro 2:9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, nós somos geração eleita de Deus, nós somos propriedade exclusiva de Deus, sabe? Então, nós somos criados para isso, simplesmente isso. Não tem, eu não combino, eu não canto. Vocês viram que é todos, não fala, os que cantam, os que dançam, os que não. É uma ordenança para todos nós. Então, irmãos, vamos fazer parte disso, sabe? Porque Deus, Ele pode, sabe? É igual aquele povo de Israel, sabe? O que aconteceu lá com Moisés. Deus estava operando, Deus estava agindo. Mas teve o povo que participou daquilo e teve o povo que preferiu olhar para as outras coisas. Então, quando a gente tem esse conhecimento, vamos olhar para aquilo que Deus, Ele nos orienta. Vamos olhar para aquilo que as Escrituras pedem para nós fazermos. Então, nós fomos escolhidos para o propósito específico de declarar o louvor. Mais um propósito que você tem aqui na terra. E Isaías, ele resumiu isso com perfeição. Eu vou ler aqui também, lá em Isaías 43, 21. Que diz assim: a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Isaías resume isso com perfeição. Simplesmente isso. O povo, o Senhor, Ele nos criou para Ele, para louvarmos o seu nome. Simples. Aí não tem o que falar, não tem o que contradizer, não tem o que fazer, nada. Então, irmãos, a gente entra num ponto agora, o ponto final, ele é muito, muito específico, tá? Então, irmãos, não leve isso como indireta, de forma alguma. Pelo amor de Deus, abra o seu coração e não deixe que o inimigo faça morada nos ouvidos, na mente, no coração, enfim. Porque isso aqui falou muito comigo e eu acredito que se Deus Ele coloca no coração para falar, então eu acho que eu tenho que fazer isso, Então, na busca por satisfação e sentido, muitos procuram em lugares errados. Irmãos, a gente sabe que é só Deus que nos satisfaz, que é só um relacionamento apropriado com Ele que nos satisfaz. Mas por que a gente quer buscar essa satisfação em lugares errados? Lugares errados é tudo aquilo que ocupa o tempo que você poderia estar dando para Deus, ocupa o lugar de Deus. Será que às vezes quando você não está bem em alguma coisa, você sente o vazio, você quer preencher aquilo com Facebook, você quer preencher aquilo, com balada, com festa, com alguma coisa que foge ao Senhor? Não, gente, não pode. Então, se analisa. Eu sei que a gente está passando por várias coisas aqui, mas será que você não está colocando o lugar de Deus se preocupando com o Covid? Será que você não está colocando a política no lugar de Deus? Será que você não está colocando a situação que você está passando no lugar de Deus? Deus, Ele é acima de tudo. Se você está fazendo algo, o tempo que você podia estar dedicando para Deus, você está fazendo outra coisa, se analise e não faça isso.
Porque a gente foi criado para isso, a gente perde essa natureza que Deus ele depositou nos nossos corações. Pode estar um caos, pode estar tudo difícil. Só que, irmãos, tem problema você se preocupar com o Covid? Não. Tem problema que você se preocupar com a política? Não. Tem problema que você se preocupar com o que você está passando no seu emprego? Não. Mas se isso toma o lugar de Deus, é problema. Simplesmente assim. Em vez de você tá se entregando a Deus, orando a Deus, falando com Deus, você está fazendo coisa, você está, sei lá, olhando para a política, você está olhando e falando mal do seu chefe, você está falando mal do irmão do lado, está errado. Está errado. Então, irmãos, isso aqui é para você abrir o seu coração. Opa, se eu estou colocando Deus no lugar do Covid, opa, eu vou fazer que Deus retome esse lugar. Se eu estou colocando a Deus no lugar da política, eu vou tirar isso, porque só o Senhor sabe o que cada um passa depois quando é só você e Deus. Sabe, às vezes você dedica tanto tempo para o Facebook, às vezes você dedica tanto tempo para o que você está passando, sabe, para a política, e chega, você vai dormir, vem aquele vazio. Vem aquele algo que fazendo aquilo não preencheu. Mas por quê? A total satisfação interior vem apenas através de um relacionamento apropriado com o nosso Criador. Com mais nada. Com mais nada, irmãos. Não tem como. Não tem como. Se a gente preenche algo, irmãos, vamos se analisar. Todos nós sabemos o que a gente precisa melhorar, o que nós precisamos arrumar. Vamos parar de olhar para as coisas que estão acontecendo e vamos focar os nossos olhos para o Senhor. O Senhor, Ele quer nos usar. Nós somos a geração eleita dEle. Vamos fazer jus disso. Sabe, irmãos? Porque, sabe, às vezes a gente se preocupa, e o Covid sai logo. Sai o Covid, vem outra coisa. Ou a gente fica, política. Beleza, ficou tudo bem. Jesus vem, você não sobe. Fica aí com o anticristo, vai ser um ótimo administrador. Sabe, vamos dar prioridade, eu já estou quase aqui derrubando as pedalheiras do tio. Vamos dar aqui prioridade para o Senhor. Quando a gente dá prioridade para o Senhor, a gente consegue administrar as outras coisas. Não é que você também vai virar um padre, sabe? Ficar só... Não. Só que olha para o seu coração e vê o que está tomando o lugar do Senhor. Sabe? Porque a gente tem tempo para fazer tudo. Sabe? A gente tem que se preocupar com todas essas outras coisas. Mas, irmãos, não permita que esse lugar do Senhor, que pertence ao seu coração, seja preenchido com outra coisa. Não permita. Não permita, porque nós somos criados para isso, irmãos. Então, irmãos, essa frase ela diz assim: o propósito de Deus em enviar seu Filho amado para morrer e viver e estar à mão direita de Deus, o Pai, era que Ele pudesse restaurar a joia perdida da adoração e que nós pudéssemos voltar, aprender e fazer novamente aquilo que fomos criados para fazer em primeiro lugar, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Irmãos, Deus, Ele não entregou o Filho dEle para você adorar a Deus só no domingo. Deus, Ele não entregou o Filho dEle para a gente tratar isso de qualquer jeito. É uma joia. E será que a gente está pegando essa joia, esse privilégio que Deus nos deu e colocando na gaveta? E colocando outras coisas em cima? Irmãos, Deus, Ele entregou o Filho dEle para restaurar isso que havia se perdido dentro de nós. O templo do Senhor está dentro de nós agora. E chegou o momento, irmãos, se você está tendo dificuldade, fala, vamos se ajudar. Mas chegou o momento de adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Ele é santo, eu não sou. Ele é a minha referência. É Ele que eu preciso olhar. É Ele que eu preciso ter a direção da minha vida, porque se eu for olhar para as outras coisas, eu não consigo. Irmão, se a gente para olhar para as outras coisas, a gente se perde, a gente se escandaliza, a gente se enfraquece na fé. Mas se a gente bota os olhos fixos nele, é tudo que a gente precisa. Ter essa joia restaurada. Ter esse primeiro amor. Irmãos, o primeiro amor não é para se apagar, não. A chama do primeiro amor, irmãos, antigamente, no tabernáculo de Moisés, havia sacerdotes jogando lenha 24 horas para a chama não se apagar. E isso é dentro de nós agora. Não deixe que esfrie. Não deixa que se enfraqueça por causa da situação, por causa do que seja. Sempre jogue lenha.
lenha, 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 e deixa o seu coração sempre. Você pode estar fazendo outra coisa, você pode estar preocupado, você pode estar tentando resolvendo outras coisas, mas você não vai esquecer que o principal que eu tenho que fazer em primeiro lugar é adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Isso é fundamental nas nossas vidas. Então, irmãos, louvor, ele não é algo difícil ou penoso de se aprender. Pelo contrário, ele flui naturalmente nos nossos corações. Quando o nosso DNA espiritual é novamente codificado através do novo nascimento em Cristo. Irmãos, nessa noite, se você estiver aberto, o Senhor ministrou no meu coração, vamos nascer novamente no Senhor Jesus. Vamos nascer novamente na presença do Senhor Jesus. Sabe, o novo nascimento às vezes pode ser que não é uma vez só. Tem pessoas que uma vez, beleza, mas tem pessoas que constantemente precisam estar nascendo de novo. Se você vê que no momento da adoração não está fluindo naturalmente, se você vê que você está preocupado com outras coisas, Senhor, eu preciso nascer de novo. Senhor, eu preciso, Senhor. Porque louvar é uma das coisas mais naturais que podemos fazer. Por quê? Porque nós somos criados para isso. Amém, irmão? Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Eu vejo que o Senhor, Ele tem um novo nascimento, Ele tem algo novo preparado para nós. E vamos estar orando aqui pelo pessoal da live, que vamos chegar num momento agora, né? Que quando você não vem, infelizmente, você perde, tá? Mas vamos estar orando no nome do Senhor Jesus. Aleluias. Vamos orar pelo pessoal da live, vamos estender as nossas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós oramos agora pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando através da live, Senhor, que esse ensinamento, que o pouco mais que nós aprendemos, que fique no coração deles, Pai, que o Senhor ajude eles, Pai, nós intercedemos pela vida deles, Pai, eles podem estar batalhando, eles podem estar numa guerra que só Deus sabe, mas nós como igreja estamos orando por cada um no nome do Senhor Jesus, e nós profetizamos que o Senhor vai mudar a situação deles. Pai, eu te peço, Pai, coloca certeza no coração deles, Pai, que eles possam adorar o Senhor, que eles possam buscar ao Senhor independente das circunstâncias, Pai, porque, Pai, vem sempre momentos difíceis, Pai, mas, Senhor, que nós venhamos permanecer os nossos olhos em Ti, Senhor, porque o Senhor nunca falha, porque o Senhor nunca tarda, porque o Senhor é perfeito, Pai, e eu te peço, Pai, que tudo que foi ensinado, que fique no coração e que fique na mente de cada um que está nos assistindo, é o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês, até a próxima live, e fique, caso o Senhor coloque o desejo do seu coração, entre em contato conosco, porque eu creio que isso vai ser extremamente edificante para a sua vida e para a vida da sua família, enfim. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima quarta.